Olá, gente! Bem-vindo a mais um Na Mesa com Gregory. Antes da gente bater um papo aqui com o nosso ilustre convidado, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal Na Mesa com Gregory, clicar naquele famoso sininho para você ficar sabendo de tudo que vai acontecer e, eventualmente, das outras entrevistas que nós vamos fazer aqui. Especialmente hoje estou recebendo aqui, eu posso dizer assim, ele fala que não, né? Um ícone da apresentação, da rádio, locutor, enfim, da década de 80, 90, 2000, 2002 e 2030, por que não dizer assim? Um cara que eu posso falar que eu sou fã, Alberto Brizola. Que prazer você está me dando aqui. Você não tem noção da alegria que eu tô tendo em ter você sentado aqui na mesa com o Gregory, cara. Muito obrigado, o prazer é todo meu, Marcelo. E você falou do ícone. Ícone é tranquilo. Já ouvi coisas piores. O monstro do rádio. Aí não. Monstro não. Olha, a alegria é toda minha de estar aqui com você e compartilhando com você, com os milhares de fãs que você tem também. E você colocou muito bem. Eu nunca parei de fazer rádio. Desde que eu comecei, eu continuei. Rádio, para mim, no bom sentido, eu diria que é a minha cachaça. O rádio é uma coisa que faz parte do meu ser, assim. Então, eu sou radialista, comunicador, desde 13 anos de idade. Eu fui o radialista mais novo do Brasil. Então, e continuo fazendo até hoje. Então eu não parei, realmente. Eu fiz muito sucesso nos anos 80, 90, época de ouro, do Chacrinha, etc. e tal. E continuo trabalhando. O sucesso é uma coisa muito relativa, né? Se você me perguntar hoje o que é o sucesso, eu não sei te dizer que se é ter fama ou ter dinheiro. Eu vi uma frase muito interessante outro dia sobre o sucesso, que dizia assim que sucesso é quando os teus filhos, já adultos, te chamam para sair com eles, ou seja, querem estar com você. Legal. Eu acho que isso é sucesso. Então, eu tenho essa honra e esse prazer dos meus filhos quererem estar comigo. Ontem mesmo, um dia desses foi o Dia das Mães. Dia das Mães? E aí eu, por exemplo, uma das minhas filhas queria muito que eu almoçasse com ela. E aí? E eu já tinha um compromisso e eu tinha me desligado, porque esse dia é um dia que normalmente os filhos passam com as mães, não é? Né? E acabei não podendo, mas então para mim foi uma alegria muito grande saber que uma filha queria estar comigo No Dia das no Mães. Dia das Mães. Então eu sou um pai. Um pai. É. Cara, que legal. Você já já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. De onde veio a sua... Quando você descobriu a sua vocação pelo rádio? Você falou com 13 anos de idade. Eu acho que isso aí, todos os teus fãs já devem ter se perguntado, cara, como é que foi a primeira vez, como é que surgiu? Eu tenho uma coisa assim que, como é que eu vou te dizer? É uma questão de... eu acho que eu nasci com essa vocação, não sei. Aos 12 anos de idade, eu perdi uma namorada. Uma paixãozinha. Você já namorava com 12 anos, Alberto? Não era minha namorada. Era uma paixãozinha que eu tinha e ela morreu. E a morte dela me fez ficar muito sentido. E eu comecei a escrever. Foi aí que eu comecei a escrever poesias. Eu escrevi um livro de poesias. E o rádio eu já fazia em casa. Eu fazia quando eu tinha 7, 8 anos de idade. E aí eu me lembro que meu pai me deu de presente um 3-em-1 naquela época, que era uma novidade. Era uma assim. Ferrari, né? Era uma Ferrari, Todo mundo queria ter um 3-em-1. E eu gravava, editava e falava. Eu fazia a minha própria rádio em casa. E eu tinha um primo que fazia um programa romântico, e esse meu primo era o meu ídolo, assim, porque ele era muito famoso na cidade, lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Então ele fazia um programa romântico à noite. E ele me inspirou a fazer. Talvez isso eu acho que nunca tenha contado para ninguém. Você é o primeiro que honra, hein? Que eu estou falando sobre isso. E eu achava aquilo o máximo. E ele já fazia uma rádio pirata naquela época. Mas como é que ele fazia? Ele pegava um rádio valvulado, assim, botava um microfone e ficava entre uma estação e outra
E você ficava, ele falava, sintoniza lá. E ele ficava falando aqui e a gente ficava ouvindo tudo que ele estava falando E ele no tinha rádio. quantos anos? Ah, ele era mais velho do que eu. Ele era aquele primo velho, né? Eu tinha Você tinha 13, 12? 12, mais ou menos, 11, 12 anos, e ele tinha 30, mais ou menos Sim. assim. Era referência para você, É. então. E aí ele começou a fazer um programa na Rádio Itaí de Porto Alegre. E era um programa romântico. Eu me lembro que às vezes eu de ônibus indo para a escola, eu ficava ouvindo no rádio ele falando. Cara, teu primo falando e você ouvindo, aquilo E ali eu era o ouvindo. máximo, né? Eu falei, pai, um dia eu ainda vou fazer. E aí foi assim que um dia aí a gente acabou indo para Mato Grosso por causa da ditadura militar. Meu pai ficou na clandestinidade um tempo bem grande, assim, que é uma história que eu não vou contar aqui agora, senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Mas aí eu comecei a fazer. Eu fui fazer um teste numa rádio. E aí você veja como é que são as coisas. Porque aí sim, eu comecei a namorar uma menina que o pai dela era dono da rádio e o pai dela proibiu o nosso relacionamento. A minha vida sempre esteve ligada a romance de alguma maneira. Sim. O pai dela proibiu o nosso relacionamento porque eu era pobre. E porque meu pai era um fugitivo, era um subversivo, digamos assim, era chamado naquela época. Era um crime. Você pensar diferente era um crime, entendeu? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que dar valor à democracia que a gente está vivendo hoje, entendeu? Porque hoje a gente vive num momento em que você pode se expressar. Claro que a gente não pode confundir liberdade de expressão com mentira, com fake news, com outras coisas, mas o que é crime, eu não posso te ofender. Isso não é liberdade de expressão, mas liberdade de expressão é eu poder ter a minha opinião. E, enfim, e aí eu fui fazer um teste na rádio, concorrente na rádio do pai da minha namorada. E aí a dona da rádio falou assim, olha só, tem um rapaz aqui que ele é adventista e ele não trabalha sábado. Pronto, a vaga era sua. Eu já falei o seguinte, próximo sábado que ele faltar, eu vou mandar ele embora e vou te contratar. Eu falei, beleza. Pô, claro que o cara vai faltar, né? Ele era adventista. Garantiu o emprego, né? O primeiro sábado que ele faltou, ela me chamou e eu... Tô dentro. E eu comecei a trabalhar. Cara, que história, cara. Foi assim que eu comecei. Sensacional. Aí comecei a fazer primeiro um programa. E eu vou te falar uma coisa, eu fiz as férias da Dona Idara. A Dona Idara, que era a diretora da rádio... Tu tinha quantos anos? 13. Aí, uma criança, cara. Mas eu sempre fui grandão, então eu parecia... Parecia 15, né? E aí eu fiz as férias dela. Só que ela fazia o programa chamado Mamãe é Quem Manda no Rádio. E aí tinha receita de bolo, não sei o que, era um programa para dona de casa. E aí você, uma criança, foi falar sobre pré-adolescente. Você imagina na escola a gozação que foi. Eu virei, acho que foi o primeiro... Um meme. Foi o primeiro... Um meme da rádio, né? E ao mesmo tempo... Ficaram te zoando. Você, me zoando mais ou direto. menos, Ana Maria Braga se substituída num programa por um adolescente. E aí tinha a abertura do programa, que era aquela música Minha Mãezinha Querida. Imagina, cara. Ficou cheio de vergonha. Era a gozação. E eu tinha que fazer, era profissional. Então o profissionalismo... Ganhava dinheiro, não? Nada, na época era o hobby, né? Era o hobby. Era o sonho, era a realização, né? Claro, e rádio nunca deu dinheiro a ninguém, né? Eu acho que rádio dá dinheiro para dono de rádio. Radialista mesmo não ganha dinheiro, a não ser o pessoal do esporte, um ou outro assim que se destaca. Se destaca, né? Eu ganhei dinheiro com shows, por exemplo. Mas o rádio em si é paixão, é coração. Mas você, cara, você era a âncora da rádio, a rádio era você. Existia a rádio, lá tinha um DAI, tinha um nome, mas a rádio era o a Mundial foi foi do Rio de Janeiro. Foi um canhão, cara. Acho que era a maior... Acho não. Era a maior audiência. Era a maior audiência. A Mundial Todo mundo ouvia. Tinham 10, digamos assim, ela tinha mais audiência que 10 FM juntas. 10 FM juntas. Foi aí que surgiu a Rádio Cidade. E a Rádio Cidade começou Transamérica. E começou a competir, porque até então as rádios FMs eram rádios assim, tipo música de elevador, música instrumental, clássicos, né, da música. Tocava Beethoven, não sei o quê, ou então tocava Frank Sinatra. Era só mais ou menos esse tipo de coisa. Então o rádio
A cidade foi a que trouxe mais ou menos uma plástica mais jovem e tal. Legal. E aí eu fiz a 98, que deixou de ser Aldopop e passou a ser Rádio 98. E aí eu fui o primeiro a fazer o Good Times. Pô, o Time foi um É. fenômeno, né, de audiência, né? É verdade. E de manhã também eu fazia o Participação, fazia o Clube do Amor, depois eu fiz o Jurado do Chacrinha. Rádios que eu já fiz, para você ter uma ideia assim. Eu comecei na rádio Princesa de Porto Alegre, que era uma rádio bem clássica. Depois eu fiz a rádio A Voz do Oeste de Cuiabá. Não sei se vou lembrar de todas agora, né? Fiz a Rádio Globo, Mundial 98, Manchete AM FM, Rádio 93. A Rádio 93 eu coordenei a rádio, eu peguei ela Eu lembro. em 21º lugar, era uma rádio de rock e gospel. Não tinha audiência. Não. E os próprios evangélicos pediam para os evangélicos não ouvirem que era uma rádio do demônio. Porque tinha o lance do rock, né? Que rock era do diabo. Oficina tal. G3, aqueles rocks, né? Que não eram aceitos, né? Hoje hoje em dia viraram sim. Populares e tal, né? Tinha aquele outro que imitava... como é que era? Bom, imitava o Legião Urbana. Não tinha, o Kim. O Kim, Por sinal, é uma cópia fiel, né? Cópia, exatamente. Você fechava o olho e você viu o Renato Russo cantando. Renato Russo, exatamente. Né? Ele era de uma Catedral. banda... Catedral. Catedral, Aí eu fiz a 93, fiz... que eu me lembro assim, né? E as rádios, algumas que eu estou fazendo hoje ainda aí, como a Rádio Litoral, que eu faço Love Times de 10 à meia-noite. Faço a Tribuna FM, que é de Petrópolis, 88.5. Faço a Terê FM. Faço a Mundial, novamente, que agora está na internet. Sim. Você pode ouvir pela internet. É só colocar no Google, que você vai ver Rádio Mundial, tudo de 10 à meia-noite. Estamos tentando fazer... Costa Verde. A Costa Verde está difícil, nosso amigo Valdemar. Vizinho. Alô, Valdemar. César Valdemar. Valdemar Costa Verde. E assim por diante. Faço um debate também na Rádio Alerj. Na Alerj você está... Terças e quintas, de meio-dia a 1h. Você está convidado. Mas o meu início foi muito difícil, cara. E eu vou te contar umas coisas assim que eu acho que é importante eu falar, porque as pessoas às vezes não têm noção, olham para você assim, tal. Falar é fácil. Primeiro que falar não é uma coisa fácil, né? Tem técnicas, tem aprendizado, tem... enfim, eu acabei me formando, eu fiz jornalismo e não me formei porque eu não tive dinheiro para pagar. O meu pai na época não tinha como. Trabalhava de barbeiro. E uma coisa é você ter e deixar de ter, uma coisa é você nunca ter tido, né? É diferente. E meu pai, a gente sempre teve uma vida bem razoável, depois ele passou muita dificuldade. Na época da ditadura militar, a gente foi perseguido. Eu me lembro que eu vendia ali... Você tinha qual idade? Você era criança, né? Eu era bem criança, eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu vendia limão na rua para levar dinheiro para casa. Depois eu trabalhei numa fruteira em troca de permuta. Eu atendia para levar fruta e verdura para casa. E eu me lembro até hoje da minha mãe dizendo assim, olha só, compra osso para sopa, fiado no açougue, mas vê se tu pega um osso lá que tem bastante carne. Então a gente passou momentos difíceis assim na vida, sabe? Mas sempre de cabeça erguida. E meu pai trabalhava como barbeiro, alugando uma cadeira de barbeiro. Ou seja, ele já começava o dia devendo. Se ele não atendesse... Se ele não, por exemplo, vamos dizer que fosse R$100 o aluguel da cadeira, né? A diária. Ele tinha que... O que ele ganhava era depois, a parte da dívida já ficava igual ali. O taxista antigo, né? Que ele alugava, ele pagava diária, né? Pagava diária, exato. Então ele já saía de casa... Já saía devendo. Ele já saía bem cedo para correr o risco. Ele queria pelo menos defender o aluguel do carro, né? Do táxi, né? E eu me lembro de uma cena que ficou assim inesquecível na minha cabeça. Eu tinha essa idade mais ou menos, aí entrou na sala uma pessoa assim, quem é Alberto Brizola aqui? Eu, presente, né? A criança.
Aí ele falou, me acompanha aqui fora, por favor. Aí eu olhei, tinha aqueles carros pretos da Polícia Civil, branco e preto, era uma rural. E aí ele falou, entra aí naquela rodinha lá, você vai ver que tem uma televisãozinha lá. Eu, criança, inocente, entrei. Sim. Eles fecharam a porta e só iam rodar comigo com a sirene ligada, para mandar um aviso pro meu pai que eles sabiam e me largaram numa rua perdido lá. Uhum. Quer dizer, eu acho que isso não se faz com uma criança. Pra traumatizar, né? Então aí as pessoas me perguntam por que eu sou de esquerda. Eu tenho motivos para ser. Uhum. Mas eu aprendi que na política você tem que respeitar a opinião das pessoas. O fato de eu ser de esquerda não faz de mim nenhuma pessoa que odeia os outros, entendeu? Uhum. Eu sou de esquerda porque eu aprendi que a esquerda defende o pobre, defende o trabalhador, defende o direito das pessoas, de todas as pessoas, e aprendi que a direita defendeu sempre o rico. Então, essa a história para mim. Isso sem lembrar da história de fato lá na França, que onde os ricos sentavam à direita e os pobres à esquerda. Uhum. Isso sempre foi assim. Mas totalmente contra o ódio, contra o desamor. Eu acho que não é porque você pensa diferente do outro que você tem o direito de odiar outra pessoa, deixar de falar. Isso que as pessoas fazem hoje, brigar por causa de política, deixar de falar com o outro por causa de política, é só ir lá no plenário que você vai ver que não é nada disso. Não. Os caras estão lá discutindo. Depois sai para tomar um café. Sai para tomar um café. Sai para almoçar. Porque a discussão é no campo das ideias, não é pessoal. Eu não te odeio porque você pensa diferente de mim. Você já viu eles brigando na rua? Nunca vi um político. Já vi sair do tapa no plenário. Mas... Mesma coisa, você tá falando, a questão da torcida, né? O torcedor do Vasco agride o do Flamengo, vice-versa, e até matam. Porém, os atletas, acaba o jogo, cara, os caras vão pra churrascaria. Juntos. E os torcedores ficam ali se degladiando, se matando. Não é isso? Exatamente. Tu já viu os atletas brigarem fora do campo? Nunca. Eles vão jogar futebol ali na praia. Nunca. Eu vou te lembrar a época da Romário e Renato Gaúcho. Romário no Flamengo e Renato Gaúcho no Fluminense. Pô, eles zoavam dentro do campo, um ganhava, outro perdia. No dia seguinte, estamos lá na Barra da Tijuca, jogando futebol e tomando água de coco, e aí? E o torcedor não conseguiu enxergar isso. Cara, entrou lá, torceu, cada um pra sua casa, tá tudo bem. E o lance da polícia que você tá falando aí, eu nunca vi eles brigarem. Já vi um polícia chegar no restaurante, o cara da esquerda da nada. Pelo contrário, eles se cumprimentam e eles passam uma imagem seguinte: olha, meu problema é lá nas ideias. Não é isso? É verdade. Falando em política, o Alberto Brizola, o sobrenome Brizola, vem da onde? Tem alguma coisa a ver com o ex-governador Brizola ou não? Não, claro, tem, com muita honra, muito orgulho. Eu vou te falar que, inclusive, eu propus uma medalha na Assembleia aqui. Está parada até hoje, foi uma das leis que não foram votadas, que seria uma medalha para quem se destaca na ética, na honestidade, que eu acho que foi o maior exemplo que ele me deu, que era a medalha Leonel Brizola. O Brizola é meu tio-avô, com muito orgulho. Foi ele que me inspirou a entrar na política, que me convidou, inclusive. E eu consegui quebrar alguns tabus, por exemplo. Eu trabalhei 17 anos no Sistema Globo de Rádio. No Sistema Globo de Rádio, no jornalismo, eu me lembro até hoje, aqueles avisos que ficavam naquele quadro na parede, um deles estava escrito assim: proibido falar bem de Leonel Brizola. O bem estava entre aspas ainda. Proibido falar bem. Bem, ou seja, mal pode sentar ali. Exatamente. Então você vê como é que a mídia também é manipulada. Isso há quantos anos atrás? 30? Mais. Vamos pular essa parte. De quando mais. Foi quando ele veio para cá, né? Foi nos anos 80. Ele veio em 82, né? 81, 82. Um pouquinho. 82. Mas ainda a gente estava vivendo os resquícios da época da ditadura militar ainda, que foi no finalzinho ali de 80, quando começou a abertura, né? Sim. Então, havia muita censura ainda. A censura, na verdade, existe até hoje, se a gente for pensar bem, né? Em qualquer órgão de imprensa,
por exemplo, se você tem hoje uma emissora de rádio que tem patrocínio do governo do estado, do governo federal e do governo municipal, você não vai poder falar mal do governo federal, municipal e nem estadual. Isso é um fato. Sim. Não é? Então, a gente pode observar que normalmente as emissoras começam a meter o Mário quando não tem o patrocínio, para ver se atrai, possa falar mal do prefeito, para o prefeito botar uma grana na rádio. Isso é uma coisa que sempre existiu. Sempre existiu. Não é? O camarada bate com a intenção de ser procurado. Né? E eu já vi isso muito também no plenário, entendeu? O plenário, o cara começa a bater muito para receber alguma vantagem, ou seja... Ele ameaça lá, ameaça e tal, e aí... coisa e é procurado. Aí é procurado, recebe um cargo aqui, outro ali. A famosa frase, cria uma dificuldade para colher facilidade. Mas eu vou te ser honesto e vou te dizer uma coisa. Sempre me perguntam assim, você acha que na política a maioria é ladrão? Não. Acredite se quiser. Eu acho que a maioria é honesto. Quem rouba é a minoria. Também acredito. A minoria. Na política existe gente honesta, gente correta, gente íntegra, que entra lá com o objetivo de beneficiar o povo, que trabalha. Eu vi isso. Acredito. E modéstia à parte... Eu conheço muitos. Eu sou um desses exemplos. Eu tive 4 mandatos, saí mais pobre do que entrei. Porque eu não entrei na política para ganhar dinheiro. Até porque o salário de deputado que você ganhava nos anos áureos nem se compara. Não, claro que não. Eu nem sabia quando a repórter... Um evento que você fazia na época, você ganhava 4 vezes que um deputado ganha. É verdade. Né? É verdade. Então, assim... Eu me lembro que a repórter, logo que eu me elegi, acabei de assinar o ato de eleição do meu mandato, da posse. Ela veio perguntar para mim assim, deputado, o senhor não acha que os políticos ganham muito? Eu vou te confessar uma coisa. Gregory, eu nem sabia quanto ganhava um deputado, você acredita? Estou te falando de coração. Acredito. Aí eu olhei para a repórter e falei assim, não, eu pensei uma resposta rápida. Eu não acho que deputado ganha muito. Eu acho que o povo é que ganha pouco. E acho que os jornalistas ganham pouco. Você, por exemplo, você não acha que você merecia ganhar mais? Ela virou e falou, muito obrigado, deputado, e foi embora. Inteligente a tua resposta. Obrigado, eu estou falando muito. Cara, legal. Cara, quantos filhos? 5. E 5 netos. Que isso, cara. E tô solteiro, livre e desimpedido à procura de um grande amor. Olha aí, hein? o pessoal da Zona Oeste, cara. Agora, falar em Zona Oeste, vou eu tirar te conheci, essa barba aqui que me envelhece. Nós vamos já tirar. Já tem data marcada, olha, vou publicar. Vou fazer viu minha foto antes da barba? Vou tirar a barba do Alberto. Você viu minha barba antes, nós vamos fazer antes um detalhe aí. foto, né? Você vai vir pro debate na segunda-feira e aí a gente vai fazer um lance legal, vamos fazer um ao vivo lá. Maravilha. Aí os teus fãs, tuas fãs com certeza vão participar. Cara, Maravilha. 5 filhos, 5 netos. É verdade. Você é um cara feliz? Cara, a felicidade, a definição de felicidade é uma coisa muito complexa, sabe? Eu acho que eu não sou um cara infeliz, é diferente. Só pelo fato de eu ter saúde é um motivo de gratidão na minha vida. Pelo fato de eu ter uma mãe viva que ora por mim, cara, é motivo de gratidão. Ela mente a idade, tá? Mas vou te falar. Ela fala que tem 84, mas ela tem 90. Sim. Mas tá muito inteira. Só tirou 6, pô. Tem jogador de futebol aí que fazia um gato aí, o cara com 30 anos chegava no clube 20. É verdade. Aí ela tem. Bom, e pelo fato de eu passar pelo que eu já passei, por algumas dificuldades que eu passei na minha vida, por alguns perrengues que não foram apenas só financeiros, não. Foram de ameaças, de pessoas que a gente nem imagina que são capazes de fazer o que fazem. Sério, cara? E o que fizeram. E eu mas nesse meio da rádio, da televisão... No meio artístico e no meio evangélico, inclusive. Cara, que é isso? Hoje em dia nós temos bandidos gospel, né? Você sabe disso. Sim. Temos, infelizmente. Infelizmente. Não são cristãos. E eu acho que a pena para esse caso deveria ser dobrada. É uma opinião minha. Eu sempre falo o seguinte, cara... O cara tá lá na igreja, seja qual for a igreja. Cara, ele cometeu um crime. Ainda mais crime hediondo que a gente vê. Casos de estupro, abuso, maus tratos, tanto com criança, adolescente, a esposa, a pena tinha que ser dobrada. Por quê? O camarada frequenta a igreja,
Cara, o que ele aprende na igreja? Ele aprende a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um Verdade. filho melhor, um empregado melhor. Então, ele é abastecido de pérolas da palavra de Deus. Então, assim, um camarada desse pratica um crime. Um amigo meu, um advogado, foi convidado para defender um pastor que estrupou, não um, se eu não me engano, 4 adolescentes de 12, 13, 11 anos. Cara, a pena num cara desse tinha que ser dobrada, triplicada. É o que eu penso, tá, Alberto? Eu sou cristão, então, assim, eu não vou passar a mão, porque estava num momento ruim, não existe. Não, eu sou contra a pena de morte, eu acho que... Não estou falando de pena de não, morte. Não matarás. Falando... Eu já vi pastor defender pena de morte, eu acho um absurdo, então, entendeu? Mas eu também respeito. Por exemplo, eu tenho gente na família que defende e outros que não. Também respeito que cada um pensa assim, de um jeito. Mas nesse caso que a gente está falando aqui, tinha que ser uma pena bem dobrada. Não, rígida, cara. Eu acho também. Acho que agora, uma prisão perpétua já... Imagina você ficar preso né? pelo resto da vida. Né? Imagina ficar preso pelo resto da vida. Eu acho que só em ser preso já é uma coisa muito terrível. Imagina ser preso para o resto da vida. Principalmente no sistema prisional do Brasil, onde não tem dignidade nenhuma. Eu acho que um rato na rua tem mais dignidade do que um presidiário. E essa é uma outra coisa que teria que ser revista também. Sim. Porque não é porque o cara está privado da sua liberdade que ele tem que viver daqueles modos. E se a gente for visitar um presídio, eu acho que está escrito inclusive na Bíblia que a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas e os necessitados, os presidiários, quando ver o nu vestir, quando ver e assim por diante. Se a gente for visitar um presídio hoje, a gente vai ver que os... Eu já fui cortar cabelo no presídio várias vezes, cara. Tu já viu irmão, cela? É um lugar que... Não, deprimente. Eu já fui tanto aqui no Rio quanto em Itaperuna. Pô, imagina eu fui chamado, cara... Uma cela do tamanho da tua mesa com 100 pessoas. Agora, Alberto, deixa eu te falar. E isso existe. Vou gente te falar. Pendurada no teto. Tem muito moleque aí fazendo besteira, ele não tem noção do que é lá dentro. Não. Nos Estados Unidos, eu não lembro o estado, chega uma hora da idade dos garotos lá, dos alunos, que eles passam um dia num presídio. E eles veem tudo, o que eles comem, como eles dormem, o que eles fazem lá dentro. E depois eles são palestrados ou ministrados pelos presos. Olha, eu vim parar aqui porque eu não obedeci meu pai, não obedeci minha mãe, me envolvi com gangue, comecei a cometer um crime aqui. Cara, os alunos saem de lá estarrecidos. É o último lugar que eles querem. Talvez funcionasse um lance desse. Porque o garoto, talvez, ele não tem noção. Ele sai de casa com 12 anos... motivado por uma pilha de um amigo, um coleguinha, bota uma arma, às vezes até de brinquedo, na cintura, e ele vai lá, toma um celular de uma senhora, de uma menina, indo para a escola, etc. Igual a gente vê. E aí ele se dá bem. Se ele se deu bem no primeiro, ele vai querer fazer o segundo, o terceiro. Numa dessa ele vai morrer. Ele pega aí um policial, um agente público, ele vai perder a vida dele. Mas se ele for preso, ele já vai para um sistema... muito rígido, né? Que é aquele que encarcera os adolescentes, os jovens, que não recupera. E não recupera, exatamente. O nosso sistema penitenciário não profissional, recupera. Sai dali pior, porque não tem um sistema de recuperação, e eu concordo com você. É lamentável. E o nosso próprio sistema econômico favorece, de certa maneira, a violência, porque se você observar o número de miseráveis, de falta de oportunidade. Porque, olha, tem um dado de pesquisa fundamental, que 30% da violência no mundo é da maldade do ser humano. Ou seja, um pai cria 10 filhos, todos dentro do mesmo padrão. Um vira marginal, um vira bandido. É da índole do ser humano. Ou seja, 30% da violência, por mais que o cara tenha dinheiro, tenha uma boa escola, tenha uma boa família, ele é do mal. A índole dele é má. Mas 70% da violência, já foi comprovado, do número de violência, é por culpa do Estado, sim, que não dá oportunidade. Questão social, né? Exatamente. Você vê. A gente vê, por exemplo, ao longo dos anos, a polícia vai nas comunidades, troca tiro, mas tu não vê o Estado entrando ali com
com hospital decente, falo isso. com creche. Você não vê exatamente... Saneamento básico. Saneamento básico e assim por diante. Dignidade para as pessoas. Lazer. Isso. Não tem. Então, qual é o ídolo do garoto da comunidade? O cara com a arma. Ele acha aquilo o máximo. É claro. O cara bota um cordão de ouro, um Cordão tênis de ouro, de marca, tênis de anda marca. numa moto mesmo roubada, ele se vê. Ele se vê naquilo. Ele se olha no espelho, ele fala, eu nunca vou ser ninguém. O conceito da maioria da garotada da comunidade é essa. É verdade. Aí ele vê lá o chefão, rodeado de amigos, seguranças, mulheres, aí ele vai pro baile funk, tá ostentando. Esse garoto, ele cultua a ideia de ser um dia aquele ídolo dele. Isso é fato, Alberto. Então eu acho que a gente tem que modificar isso. É um enxuga-gelo danado, sabe por quê? Desde que eu me entendo por gente. Sempre aconteceu esses embates nas comunidades. Claro que agora é que é muito mais intensivo. O tráfico está muito grande e muito bem armado, diferentemente da década de 80, quando esse negócio começou. Mas o Estado nunca, tipo assim, depois de a polícia chegou numa comunidade e prendeu todo mundo. O Estado tinha que entrar. Por que está precisando? Água. Não tem água na bica, tem que pegar água na lata, na cabeça. O esgoto tá abriu o portão, se é que tem portão, pisa no esgoto. Não tem dignidade, não tem perspectiva, não projeta nada, não idealiza nada, não sonha nada. Pô, eu vou ser o que esse cara é, pô, vou tirar a mão, vou botar um tênis de marca no pé. E é por bobeira. E se ele vira um fogueteiro da comunidade, ele já ganha R$1.000 por semana. Aí ele vai sendo promovido. Onde é que ele vai ganhar isso? Isso aí, cara, a gente sempre debateu esse tema. E, infelizmente, o Estado tem culpa, sim. Eu concordo com você. Eu acho que esse governador que está aí tem alguns programas muito interessantes, que é o programa da Secretaria da Mulher, sim, de Inclusão Social, da Secretaria de Direitos Humanos também. E a gente vê muitas pessoas criticando os direitos humanos. Ora, os direitos humanos é para defender isso, é para dar dignidade às pessoas. Defender os direitos dos humanos, de nós, sim, humanos, não dos desumanos, né? Perfeito. Então é mais ou menos isso. Você tem toda a razão. Agora, Alberto, a famosa frase. Ontem já era. Fala aí, Alberto, com aquela voz. Fala sério. Sabe que outro dia eu errei pela primeira vez essa frase, foi na Rádio Costa Verde. Eu acabei gaguejando na hora. Foi a primeira vez na minha vida, tá? Ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Da onde veio isso, Alberto? Olha, eu sempre pensei o seguinte, a vida é aqui e agora, né? A vida é esse momento aqui. O que a gente viveu não tem como voltar atrás. Cara. Não tem como, né, você viajar no tempo e modificar o que você fez de errado. Mas eu acho que eu posso, daqui para frente, melhorar. Perfeito. Melhorar como ser humano, melhorar como pessoa, melhorar a minha relação, corrigir meus erros, refletir sobre aquilo que eu fiz de errado. Eu faço isso todas as noites quando eu deito a minha cabeça no travesseiro. Eu sempre, primeiro, antes, eu reflito como é que foi meu dia, o que eu fiz de errado, aí o que eu pretendo melhorar no dia seguinte. Esse é um exercício legal de fazer. Interessante. E antes de dormir. E amanhã cabe a Deus, né? O amanhã é um mistério. Então eu não sei se eu vou estar vivo daqui a meia hora, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Por isso que a gente tem que tratar sempre bem as pessoas. A gente sempre tem que se despedir deixando uma boa imagem, uma boa lembrança, e passar o melhor, o nosso melhor. Todos nós temos um lado negativo e um lado positivo, isso é natural. Concordo. Mas se você puder deixar o seu melhor, essa é a marca. Por isso que eu sempre digo, ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Pense no que você está fazendo agora. Esse é o melhor que você pode fazer. Você está dando o melhor de si no seu trabalho, na sua casa, na sua relação com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos. Enfim, a gente às vezes se acha muito. No fundo, nós não somos nada. Nós somos um grão de areia nesse universo, muito menor que um grão de areia, inclusive. Muito bom. Para você, o melhor dia é hoje. Hoje. Já entendi. Hoje. Realmente a gente não tem como ir lá no passado e pescar.
né? E hoje foi um dia muito legal. Hoje eu fiz o debate, hoje eu almocei na casa de um amigo, uma comida deliciosa. Sério. Hoje eu estou participando desse encontro aqui com o meu amigo Marcelo Gregory. Olha só, ganhei essa caneca, já estou entregando o ouro antes da hora. Ganhou a caneca. Ganhei uma caneca muito bonita. Olha que coisa bonita, hein? Então, Marcelo... Já faz até um tintim. Então, não tem como. Tem que brindar, tem que beber, né? Alberto, ontem já era, hoje é o dia. Cara, outro dia me fizeram essa pergunta. Lá na porta do meu salão. Qual o dia mais importante da sua vida? Aí eu pensei, cara, pô, o dia que eu nasci. Aí ele, não. Falei, cara, não. Pô, cara, aí comecei a falar. Pô, aniversário, o dia que minha filha nasceu, pô, um dia muito importante. Ele, não, o dia do meu caso, pô, não é possível. Tudo que eu falei, a pessoa que estava me fazendo a pergunta, ela foi dizendo que não era. E ela falou, cara, Gregory, o dia mais importante da sua vida é hoje. Quando ele falou aquilo, cara... Eu falei, cara, é verdade. Ele falou, cara, você não tem como ir lá no passado, nem para pegar as coisas boas. Você vai lembrar, né? Você vai trazer aquele sentimento de uma boa viagem, de momentos inesquecíveis, mas você não consegue mais buscar. E o amanhã, a gente não sabe se a gente vai chegar. É verdade. Cara, e essa tua frase, ela é exatamente isso. E quando alguém me perguntar de novo, qual o dia mais importante da sua vida? Eu falo, é hoje. Hoje. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. Aqui e agora. Cara, que dia legal. Você foi lá em casa, almoçou comigo. É verdade. Teve ali com a minha família, a gente bateu papo, assistimos um pouquinho de televisão. Muito obrigado pela honra de conhecer a sua família. Fizemos uma ligação de vídeo para um fã teu. Você né? tem uma família muito bonita. Obrigado. E aí, cara... Olha, e a sua filha cozinha muito bem, viu? A Duda arrebenta. Né? Você nem me disse que foi ela que fez a comida. Cara, ela arrebenta. É a cópia da mãe, né? A minha esposa começou a cozinhar muito cedo, porque ela perdeu o pai, aliás, perdeu a mãe com 14 anos, então ela foi isso é uma coisa rara hoje, É. porque é comum a gente ouvir as meninas dizendo que acham o máximo não saber fritar nenhum ovo, minha né? Minha filha desenrola tudo. Se ela nunca, ela se adiantou muito, né? Se espelhou na mãe, né? Por conta disso. Parabéns, cara, parabéns. E assim, isso aí, a vida, cara, a gente tem que aproveitar os momentos bons. Você é um cara mais feliz do que você imagina. E isso é uma coisa rara. Então, eu quero ter o prazer de te entrevistar um dia também. Opa, vai ser um prazer. Vai Olha, ser uma honra, né? Não, pra mim. Uma honra muito grande, cara. A honra está sendo eu estar sendo entrevistado por você agora. Pô, Alberto, obrigado, cara. Muito bom. E escuta, mudando de um polo pro outro, você, eu lembro, cara, que você nunca usou o sobrenome de Alberto, de Brizola. Leonel Brizola, para ganhar eleição. Porque normal é isso, o filho do Bolsonaro, um exemplo, o filho do Donald Trump. E eu não sou contra. Se o pai construiu uma história, eu lembro que você... E eu te fiz essa pergunta... Porque muita gente tem essa dúvida até hoje. Eu tinha dúvida. Falei, cara, será se o Alberto Brizola tem alguma coisa a ver com o Brizola? Tem, nós somos você da família. Você me respondeu, você é... Sobrinho neto, ele é meu tio-avô. Sobrinho neto. Mas você nunca explorou isso. Eu não sei. Não. Eu nunca vi um material na sua propaganda política. Lá atrás, você teve 4 mandatos de deputado estadual, me corrija? 4. Eu nunca vi você chancelar. Por que você nunca usou o nome do seu tio? Primeiro que o meu sobrenome já era Brizola, tipo assim, então eu vou te falar, quando eu saí candidato, o Brizola já estava, não foi naquele primeiro momento em que o Brizola veio para o Rio de Janeiro, que eu inclusive consegui quebrar aquele tabu que eu te falei do proibido falar mal do Brizola, bem do Brizola, só mal. Eu consegui levá-lo num programa da Rádio Globo, no programa do Haroldo de Andrade. Sim. O Haroldo de Andrade fez uma entrevista com ele. Então eu quebrei esse paradigma do Brizola e Sistema Globo. Uhum. Depois ele ficou amigo do Roberto Marinho. Depois os dois brigaram. Brigaram feio. Brigaram feio. Nesse primeiro mandato, eu não participei da política. No segundo ele me convidou. Uhum. Aí eu vim candidato, eu que apresentava aqueles showmícios todos na época, podia. Então,
O que que a gente bolou? A coordenação de campanha bolou um CIEP, que era um caminhão com formato de CIEP gigante, Certo. e a gente ficava em cada bairro. A gente veio em Campo Grande, Bangu, Santa Cruz. Era uma caravana, não era? Era uma caravana, levava vários artistas e tal, e eu que apresentava. E isso acabou me dando o meu primeiro mandato. Quantos votos você teve, Alberto? 26 mil e alguma coisa. Mas você teve uns mais de 50 mil votos? Não, a minha maior votação foi 45 mil. 45 mil votos. É, Você mas- sabe a região que você teve mais voto ou não lembra? Sempre foi Grande Rio. Capital que tu fala, né? Capital, é Grande Certo. Rio, Baixada, Zona Oeste, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz. Eu sempre tive uma votação muito boa Sério, aqui. cara? Eu cheguei a ter 11 votos por urna nessa região. 11 votos por urna, o que é muita coisa, tendo em vista que eu não era um candidato local, né? É. Você Claro era... que tinha candidato local aqui com 100 votos, 150 por urna. Mas eu tive ter 11 votos por urna, e isso era muito legal. Bastava ter um voto em cada urna, Não, já bastava era... ter, vamos lá, 100 urna, você tinha 1.100 votos, que não é difícil. Exatamente. Mas isso, pelo menos é o que eu penso. Eu acho que a sua popularidade aqui se deu, grandes eventos que você fez, É verdade. Aliados, Luso, Clube Campo Grande, Colégio Campo Grande, 10 de maio, eu não sei se você fez, mas eu te conheci no Luso Brasileiro. Isso foi meu primeiro show. Eu fiquei tão nervoso que eu pedi uma cadeira para sentar. Aqueles eventos, né, que a gente ouvia na rádio e todo mundo tinha curiosidade de saber como que era o Alberto Brizola. Não tinha mídia, fotografia, nada disso. E aí, as garotinhas, quero conhecer o Alberto. E depois eu fiz o júri de Chacrinha, né, já no Sim. final dos anos 90. Eu lembro que uma foto com você era... Não tinha. Primeiro que as pessoas não tinham nem câmera. Uma outra que tinha essa tecnologia. Eu fiz o Jornal do Amor. E aí as meninas que conseguiam uma foto contigo, o autógrafo já era um prêmio, né? Elas guardavam, faziam aquela coisa toda. É verdade. Mas quem tinha foto tinha o ouro, né? Eu tenho uma foto com ele. Cara, e foi uma época muito legal. Vou te falar uma coisa muito Vou te legal. falar, não era violento como é hoje. Não. Década de 80. O Roberto Carlos fala isso sempre. Anos 80, anos 90, os melhores anos da minha vida. Palavras do rei. E a gente vivia bem pra caramba. Dificuldade todo mundo tinha, pobre. Claro. E não tinha essa separação, o preto separado do branco, o homossexual separado do hétero, a lésbica. Não tinha. O gordo e o magro viviam bem. De repente, esse negócio espalhou, cara. Veio o racismo, veio o preconceito e tal. Na sua ideia, cara, por que esse negócio descambou? Eu acho que, não tenho dúvida, que é a falta de amor, sabe? E o preconceito. O preconceito e o incentivo ao ódio também. A gente está vendo agora, eu vi outro dia um cara no metrô com uma mochila com um símbolo nazista, com uma suástica atrás. Meu Deus do céu, a que ponto a gente chegou? Então, mas eu acho que isso é sinal dos últimos tempos também. Sim. Porque isso sempre existiu do ponto de vista... desde a época de Cristo tinha a prostituição. Um dos exemplos que Cristo deu foi quando aquela prostituta ia ser apedrejada. Sim. E ele trouxe para o lado dele, falou assim, nenhum de vós... Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. a primeira pedra. Tem uma outra versão que fala assim, nenhum de vocês esteve com ela, ou seja... Provavelmente quem queria apedrejar... era quem tinha pego, né? Uhum. Entendeu? Para não queimar o filme dele em casa. Uhum. Então, a gente tem que respeitar e tem que amar as pessoas. Tem uma música que, inclusive, fala isso, eu preciso amar as pessoas. Isso aí isso é um hino, né, cara? Como se não houvesse não amanhã. houvesse amanhã. Se você parar para pensar, na verdade não há. Então, por que eu vou discriminar? Eu tenho um amigo agora que descobriu que o filho se vê como mulher. E o que você acha que ele queria isso? Não. Mas você acha que ele não vai amar o filho dele do mesmo jeito? Com toda certeza. Então, que culpa tem ele disso? Eu tenho amigos também que têm. Pois então, vamos pensar o seguinte, vamos amar independente sabe, eu sou seu amigo, independente da sua opção sexual, da sua profissão, do seu dinheiro, se não é interesse, se não é amizade. Concorda? Alberto,
A gente falar mal de um comportamento de uma pessoa, a gente consegue mudar essa pessoa? Não. Não consegue. Esse é o X da questão. A pessoa está fazendo alguma coisa errada, ou ela escolheu alguma coisa errada. Eu criticá-la, ela não vai mudar, cara. Você chegar, se não mudava um bandido, pô, cara, deixa de ser bandido. Pô, deixa de assaltar, de traficar. Não muda. É verdade. Essa é uma realidade. Então as pessoas acabam, tipo assim, elas não olham, né, para as suas vidas também. Eu dei um exemplo aqui de bandido, né, uma coisa bem grave, né? Mas no campo pessoal, social, moral, as pessoas se preocupam muito mais o que as outras estão fazendo do que com ela mesma. Exatamente. Porque lá na sua vida, se você passar uma peneira, quem de nós aqui é santo? Quem tem que tirar a trave do olho, né, cara? Jesus ensinou isso. Né? Todos nós temos os nossos... se preocupa com a vida alheia, ele problemas, fala, tira a trave do seu olho ali, que você pecados, tem teus problemas, você tem teus pormenores também. Uma coisa que é uma das coisas mais difíceis da face da terra, que é amar o teu inimigo. Quando você ama o teu inimigo, você mata ele. Jesus falou isso. É muito forte. Amar os teus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Cara, isso é muito difícil. É muito difícil. Rapaz. É muito difícil. Isso é muito difícil. Você orar pelo seu inimigo ou amar o seu inimigo, enfim, é algo difícil. Mas isso é um ensinamento. Foi um exercício. Eu acho que quem consegue exercitar esse mandamento, cara, tá numa condição espiritual muito elevada. Foi um exercício. Você consegue, Alberto? Foi um exercício. Você conseguiu, eu consegui, crise, né, quando explodiu? Eu consegui fazendo um exercício muito grande, que é o seguinte: ficar pensando nas coisas boas que aconteceram, nas viagens que a gente fez, nas coisas legais que a gente conviveu. Só lembrar das coisas boas. Você trabalhou a tua memória, meu psicológico também, meu psicológico. Né? É uma chave, hein? Eu fiz uma chave. E aí eu consegui. E muita gente vai assistir esse nosso podcast e vai, com toda certeza, aprender a exercitar isso aí. Porque tem muita gente sofrendo com os traumas do passado, aquele ressentimento que é uma raiz de todo mal, né, cara? Porque se você tem ressentimento no coração, você não vai conseguir ser feliz plenamente, porque o ressentimento é uma raiz de amargura, né? Abre porta, inclusive, para enfermidade. A medicina já provou que uma pessoa muito receosa, muito rancorosa, um coração muito ruim, ela abre porta para câncer. E pode até morrer. Não, o câncer foi o tiro final, mas a porta de entrada foi esse lance aí, você conseguir administrar isso, lembrando das coisas boas, que nem aquilo que você falou, nem todo mundo é ruim de tudo. Claro. Também não é 100% bom. Claro. Agora, deixa eu fazer uma adendo. A nossa igreja, eu sei que você é presbiteriano, raiz, a minha igreja é o Verbo da Vida. Cara, é uma regra. Se o pastor ou alguma liderança souber que um homossexual foi destratado na nossa igreja, uma lésbica, qualquer tipo de pessoa, é um problema assim gravíssimo. O pastor, ele é capaz de tirar a pessoa da função. Por quê? Ele foi discriminado, ele é negro, ele é de família pobre. Então nossa igreja, cara, tem um coração, cara. Acredito assim que seja o coração de Cristo. A pessoa chega aqui toda tatuada, da cabeça à planta dos pés, cara, ela é amada, ela é bem recebida e tá frequentando, fica sentada ouvindo a palavra, não é tratada com discriminação. Por quê? Porque o líder, né, ele espelha o rebanho. Você imagina se o líder está pregando, eu sou contra o homossexual, que ele tem que morrer, ele tem que... O rebanho vai copiar, vai reproduzir. Aqui, muito pelo contrário. Cara, chegam vários, vão na frente, recebem a oração, a esposa do pastor, a Vilma Ribeiro, ela vai lá, ela faz questão de abraçar, de dar um beijo. Então, como é que essas pessoas saem daqui? Cara, olha, eu vou te falar, eu conheço muito hétero ruim e muito gay, lésbica, excelentes profissionais, gente boa. Isso não tem a ver. Nada Agora a ver. Eu quero deixar claro o seguinte, como está na moda ser gay, seria até fácil, não é? Eu sei que tem gente que virou sucesso assumindo que era gay até sem ser. Mas não é o meu caso. Olha, eu sou bem hétero e gosto muito de mulher, viu? Sim.
Até porque isso é um plano de Deus, né, cara? Como é que você vai gerar uma família assim? Tenho 5 filhos, 5 netos, amigo, e tô solteiro querendo arrumar uma nova aí, ó. Alberto, qual a sua idade? Se não quiser falar, não fala. Tem gente que tem... Não tem problema. Eu fiz 62 no dia 30 de abril. Cara. Você tá bem pra caramba. Tô com saúde, graças a Deus. E... Tá bem. Você falou que vai emagrecer um pouquinho, a gente conversando lá, normal. Eu dei uma engordada, porque olha só, a minha igreja não proíbe nada, nenhuma igreja proíbe nada, na verdade, né? É a sua consciência com Deus, né? Eu fumei a minha vida inteira e acho que no inferno vai ter gente que não fuma e no céu vai ter gente que fuma. Porque tem gente que não consegue largar. Esse é um vício desgraçado. É uma praga, eu acho que é um dos piores vícios, o sim, cigarro. Sim. E eu consegui me libertar, graças a Deus. Quanto tempo tem que você não fuma? Há 2 anos e meio. Cara. E hoje mesmo... Sente vontade? Todos os dias. Caramba, e como é que você conseguiu? Fez tratamento? Não, fiz tratamento nenhum, porque eu pensei o seguinte, eu botei negócio de antinicotina aqui, vai diminuindo, eu me conheço. Se eu fosse seguir isso aí, eu ia acabar nunca parando. Então, uma hora eu decidi assim, não vou mais fumar. A partir de agora, eu estava na casa de um amigo meu, ele virou e falou assim, ele estava falando sobre vários assuntos, ele falou, sabe por que você não se fortalece? Porque você se deixa vencer por pequenas coisas, como, por exemplo, o cigarro. Olha o tamanho do cigarro e olha o teu tamanho. Oxe, isso aqui vence você. Falei, pô, a partir de agora eu não fumo mais. Foi um impacto, né? Uma frase, né? Foi. Você parou instantaneamente. Desmamando. O meu médico falou que eu sou um louco por ter parado da noite pro dia, porque eu fumei mais de 30 anos. Cara, nunca imaginar que você fumava, cara. E a voz? Nunca interferiu em nada. Zero. É porque tua voz, ela tá um pouquinho mais grave por causa você envelheceu, normal, faz parte. Mas a sua voz tem o mesmo timbre. É verdade. E você corria um sério risco, né, cara? Desenvolver um câncer claro, e a sua... Claro, câncer no pulmão, na garganta. O seu talento, a sua principal ferramenta de trabalho. E você já pensou nisso milhares de vezes. Milhares de vezes. Só não conseguia largar o cigarro. Eu não conseguia parar porque você não consegue. A gente tem que ter tolerância com essas pessoas. Porque o cigarro é uma coisa que... Cara, tanto que, por exemplo... A gente tem vários líderes mundiais cristãos que nunca conseguiram parar de fumar. O líder da igreja metodista é o John Wesley. Tem a capa de um livro dele que ele fuma um charuto na capa. E lá fora isso é normal, não tem esse tabu. No Brasil é que a igreja... quem é crente não fuma e não bebe. E faz um monte de outras coisas que... Aí roubar pode, por exemplo... E assim por diante, né? E não vou entrar aqui no mérito. Adulterar e blá, blá, blá. E como você mesmo falou aí, de pastores que são capazes de serem pedófilos, que eu acho que não é o pastor, é o ser humano, né? Não é. Ele só tem um título, né? Ele não é pastor. Ele tem uma carteira, um título. Ele não é. Porque se fosse, não ia fazer isso. Não faria. Se fosse o ser humano... Se fosse verdadeiro. Não faria isso. Independente de ser pastor, ser independente padre, de qualquer ser bicho. Coisa, claro. Não faria isso. A gente vê isso aí o tempo inteiro. Então... Bom, eu engordei um pouquinho, a gente começa por uma vertente e não para mais de falar, né? Eu engordei porque eu parei, aí eu comecei a ficar viciado em chocolate. Minha filha, inclusive, te deu chocolate lá hoje, e você não resistiu. Você viu que eu falei, ela queria 2, eu falei, não, um só. Pegou uma querendo pegar 2. Mas a verdade é o seguinte... Eu também gosto muito. Mas o chocolate também engorda, eu tenho que parar com isso. Muito, isso é um perigo. E tem gente que é viciada e come uma barra de chocolate, aquela, sei lá, de... 150 gramas, é um negócio louco. E é gostoso pra caramba, né? É muito gostoso. E você dizer não para aquilo que te faz bem não é uma tarefa fácil. Não. Aí eu dei uma boa engordada com isso, mas eu vou... Daqui a pouco você dá uma... Vou começar a me amar mais. A gente precisa se amar. Você largar o cigarro, você fez um bem danado, cara. Não só pra você, imagine você morrer aí minha pressão... Pegar um câncer, ficar em... Meu pai... Eu tive problema de pressão. Meu pai sofreu muito no final da vida dele por conta do cigarro. Meu pai fumou muito tempo. E o sofrimento que meu pai teve... Pulmão, cara. Quer dizer, o cigarro. Aí tem gente que fala assim, pô, mas fulano tá com câncer no pulmão, mas nunca fumou. Fulano tá com cirrose, mas nunca bebeu. Isso é um pensamento... idiota, porque isso aí é 1 em 1 milhão. Claro. A probabilidade de quem fuma
quem é chegado ao álcool desenvolver qualquer tipo de doença é muito maior de quem não faz, né? Claro. A verdade é essa. Enfim. Uma taça de vinho não faz mal a ninguém, pelo contrário. Mas também não pode o excesso. E tem gente que tem tendência ao alcoolismo que não pode... Não pode nem chegar perto, nem chegar cheirinho. perto. A gente já vai encerrar. Eu tenho um amigo meu, ele se converteu, deve ter uns 15 anos. Ele era viciado em cocaína. Ele usou cocaína há muito tempo, inclusive fora do Brasil, né? O tempo que ele morou. Cara, ele falou pra mim que até hoje ele sente o cheiro. Eu falei, cara, que sinto? É um perigo isso. Tipo assim, se eu der um mole, dependendo do local, eu posso vir a ter uma queda. Olha só, o cara tem 15 anos que não usa mais, a vida dele tá sensacional, família, tudo legal. Você vê, então assim, é uma vacina, cara, não dá mole não. Tipo assim, eu controlei, tô totalmente... Não, eu já não parei. dá, Eu parei outras vezes e eu voltei quando fumei um cigarro só. Aí. Não, então Teve eu hoje... a famosa recaída. Não. Então não subestime, cara. Esse negócio Pra mim é uma brabo. vitória, cara. Eu venci a mim mesmo, tem noção? Eu acho que essa é a maior vitória que um ser humano pode ter, é vencer ele mesmo. Sim. Vencer os outros não é tão difícil, não. Vencer a você mesmo, vencer suas paixões, vencer seus vícios, é muito difícil, muito. Mas não é impossível. Cara, adorei. A palavra é essa. Obrigado. Sensacional. Desculpe se eu peguei pesado em alguma coisa. Não pegou em nada. Você foi sempre o que você sempre foi. Humilde, sincero, transparente. Obrigado. Carismático. E Obrigado. a voz, né? A voz marcante de Alberto Brizola. Obrigado, Marcelo. Você é Cara, um gentleman. Muito prazer em ter recebido você na mesa com o Gregory. Agora eu quero fazer com você lá na sua mesa. Vai ser um prazer muito grande. Nós vamos, a gente pode fazer na Rádio Alerj quando Sim. você quiser. Vamos fazer na Alerj, então. Terça ou quinta. Beleza pura. Só que lá a gente faz com mais pessoas falando sobre vários assuntos. Sim. Eu gosto. Um mesão. São Vários temas. 3 a 4 pessoas, mas é bem leve, é bem gostoso, é bem tranquilo. E aí eu adoro desafios. A gente fala mais assuntos do dia a dia e tal. E se você me permitir, eu quero convidar todo mundo para me seguir no Instagram, @AlbertoBrizola. No meu Stories tem os links das rádios que eu faço. É mais fácil. Perfeito. Você clicar lá de 10 à meia-noite e ouvir o Love Times, que ainda continua no ar. Legal, cara. Muito obrigado. Bom, obrigado a você, Marcelo Gregory. Foi uma honra estar aqui presente hoje. Não, mas eu vou pedir para você encerrar, tá? Com a frase. Pessoal, mais uma edição sensacional. Acredito que vocês vão gostar muito. Estão gostando. Na mesa com o Gregory. Teve o prazer, a grande honra. Eu não vou dizer ídolo, né? Mas assim, um cara que eu sempre admirei. O primeiro baile que eu fui, escondido da minha mãe. Pena que ela não está aqui, já tem 4 anos que ela partiu. Poxa. Foi por causa desse cara aqui que eu era fã dele, eu via a voz dele na rádio, aqueles adolescentes todos, a gente foi lá no Luso te assistir. E enfim, e Deus foi muito generoso comigo, fazer eu te conhecer e a gente se tornar amigo. Você me mandou uma mensagem ano passado, equivocadamente. Olha como o mundo é pequeno, não é? Mundo pequeno, e a gente, não, rapaz, não foi errado não, a mensagem foi certa, Alberto. E a gente veio se falando, então assim, encerramos aqui essa edição maravilhosa, pedindo a você que não segue o canal ainda, para você se inscrever no Na Mesa com Gregory, assinar o nosso, clicar lá naquele sininho, né, que é o lembrete, e nessa mesa aqui nós vamos receber outras pessoas, nós já temos uma lista de pessoas tão bacana quanto o Alberto, para a gente estar tirando dúvidas e a gente está acrescentando. Forte abraço a todos. E quem vai encerrar é o meu parceiro Alberto Brizola, com a famosa frase. E você pode deixar também suas considerações, Alberto. Fica à vontade. Só quero agradecer a você e ao seu público por me aturar até agora aqui. Pedir desculpas por alguma coisa. Eu sei que esse é um podcast, na verdade, para você abrir seu coração mesmo de verdade. Certo. E eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui é absolutamente a verdade, a mais pura verdade. Então, não tenho o menor receio de nada que falei. E muito obrigado pelo carinho, pela sua recepção. E deixar um abraço a todos, dizendo que ontem já era, hoje é o dia
E o amanhã será bem melhor, se Deus quiser. Opa!